Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou muito intrigada com o pessoal, cientistas, todo mundo agora. Cada um diz uma coisa. Porque é o Apocalipse e não é nada disso o Apocalipse que vocês pensam. Nada disso. Apocalipse não é assim. Então, por que vocês não podem dizer que vai acontecer assim e vai acontecer assado? Porque quem manda é Deus. Ele sim é quem manda, ele sabe o dia, a hora de qualquer coisa que possa acontecer no mundo, não as pessoas. Procurem a Bíblia Sagrada que vocês não lerem. Muitas pessoas não ler. Aí ficam fazendo suposições das coisas, mas não são nada assim como vocês estão pensando. Tempestade solar, e uma hora vai atingir a Terra, outra hora não vai, outra hora tem apagão, outra hora não tem, não vai ter, estocar comida, isso tudo é bobagem. Não chegou o tempo ainda disso. Estão acontecendo as coisas sim, profecias, mas é dentro da palavra de Deus que os profetas deixaram escritos, mas pelo mandado de Deus, não o que as pessoas estão falando nesse mundo agora, né? Estão colocando medo nas pessoas, não é assim. Deus é quem manda. Só a palavra dele é que manda. Não é a palavra de ninguém. É a hora que ele achar que deve ser, mas não é assim como vocês estão pensando, não. Não tem chip em mão, não tem chip na testa, não tem código de barra, não tem nada, não é assim que vai acontecer. E o sinal não é assim. O sinal é de trabalho, para não trabalhar aos sábados. E na testa é de lembrar que nós temos esse sábado santo que Deus criou, que é eterno. A lei de Deus é eterna. Foi criado lá no Gênesis. Só Ele tem poder para fazer as coisas, só o Senhor. Ninguém mais. Por que essas falácias? Por que essas coisas que a maioria do povo está falando? Mas não vão abrir a Bíblia Sagrada para saber o que está acontecendo. Vão abrir o livro de Daniel, vão abrir Apocalipse, vão abrir o livro de Ezequiel, Isaías, que ali tem todas as profecias, Joel, os profetas menores. Todos têm a mensagem, mas eles foram inspirados, porque só quem é inspirado foram os profetas, porque as pessoas são iluminadas, não inspiradas. Inspiração é só para profetas. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou bem intrigada com isso, porque não é assim como vocês estão pensando. O dia e a hora do fim deste mundo das coisas que vão em breve acontecer, não se sabe quando, porque ninguém pode marcar dia, nem hora, nem data, nem nada, porque quem sabe é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, portanto, chega de tanta coisa no YouTube, em tudo que é lugar que a gente abre, é só gente falando, porque vai acontecer isso, porque estocar alimento, porque não sei o que, não sei o que, como coisa que vai adiantar. Na volta de Jesus, ninguém vai ter tempo nem de pegar nada, nem de pegar uma calcinha, nem de pegar uma bolachinha para comer uma só. Porque as pessoas vão viver uma vida terrível, terrível. Mas é as pragas que vão cair do céu.
ao mandado de Deus, Criador. Ele é quem sabe o dia e a hora e o que vai acontecer. Os cientistas não sabem nada. Eles falam, mas eles não sabem. Vão para a Bíblia. A Bíblia tem as maiores explicações, está na Bíblia. Literalmente na Bíblia. Vejam só. Abram o livro de Daniel, abram o Apocalipse, capítulo 13, e o Apocalipse todo. O livro de Daniel, lá no comecinho também de José, dos sonhos e visões que eles tiveram, mas foi inspirado por Deus, porque eles eram de Deus. Eles se entregaram a Deus, eles foram fiéis a Deus. Eles interpretaram sonhos e mais sonhos, porque Deus deu a interpretação. Esses são os verdadeiros cientistas, cristãos. Não qualquer um por aí que nem lê a palavra de Deus, nem sabe orar nem o Pai Nosso. Nem o Pai Nosso não sabe orar direito. Eu estou falando isso para pessoas que não sabem, porque eu sei que aqui dentro desse vídeo que eu estou fazendo tem muita gente que sabe. Muita gente. Essas pessoas, eu sei que sabem e são até amigos meus. Estão sabendo disso do que eu estou falando. Mas é para aqueles que ainda não sabem. Pegue a palavra de Deus e vão ouvir, vão ver, vão ler, para saber como vai acontecer as coisas. Não é assim. Está uma polêmica tão grande, que não dá para se entender mais. Não se sabe quem está falando a verdade, quem não está. É um tal de um diz uma coisa, outro diz outra, e um fala isso, outro fala aquilo, mas está tudo muito quieto, né? Tudo muito quieto. Parece assim que estamos em paz. E Jesus disse: quando ouvires de paz e segurança, cuidado. Virá repentina destruição, mas é da parte dele, não do homem, porque o homem não é nada aqui. Nós não somos nada. Muitos são seguidores de Cristo, mas quero saber se guardam os mandamentos da Santa Lei de Deus, que são 10, que está em todas as Bíblias. Gênesis, capítulo 20. Do 8 em diante. Leiam. Leiam, pessoal. Leiam a palavra. As coisas estão acontecendo, mas ninguém busca Deus, ninguém se entrega a Deus, ninguém aceita Jesus como seu Salvador. Por favor, porque depois vai ser uma correria tão grande, que não tem lugar para ninguém ficar, quem não seguir a Deus, quem não cumprir os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Por favor, pessoal, o que é isso? O que é isso? Que a gente abre é só... um diz uma coisa, o outro diz outra, outro diz a outra, outro diz outra. Coisas que eles nem sabem, porque cientistas, eles sabem, mas eles aumentam muita coisa, acrescentam muita coisa que não é verdade. O plano de Deus é outro. É outro. Só quem conhece a palavra de Deus sabe disso. Tá bom, meu pessoal? Não acredite em tudo que vocês vejam nos YouTubers, em todas as redes sociais. Não acredite em tudo. Porque só quem manda, é ele. É a hora que ele quiser acabar com tudo. Porque o sol foi ele quem criou. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Só ele sabe das coisas. Só ele sabe o dia e a hora. Porque para ele não tem hora, não tem tempo, porque ele é o tempo. E onde ele vive é só luz, só brilho, só santidade. Não tem. Onde ele está,
não tem ninguém falando isso, falando aquilo, porque não tem ninguém lá. É só Pai, Filho e Espírito Santo e os anjos a serviço de Deus, do exército de Deus. Então, portanto, está muito, muito complicado essas coisas. Está demais. Estão colocando medo nas pessoas. Deve se alegrar e agradecer a Deus, porque Ele vai vir e vai levar os seus filhos para um lugar que não há mais tristeza, nem dor, nem choro, nem lágrima, nem morte, nem sofrimento, mas nada, nem lembrança de nada aqui. Então, portanto, façam as coisas certas. Não falem nada. Deixa que Deus sabe das coisas. É na hora dele. Não é na nossa e nem de ninguém. De estar marcando data. Que vai vir não sei o que amanhã, vai vir depois de amanhã e é assim vai indo. E uma coisa lá assim que é fora do comum. Cientista, lá no livro de Daniel, fala, 7:25, que a ciência ia se multiplicar. E realmente está se multiplicando. Multiplicar, mas não é nada do agrado de Deus. Isso aí é se cumprindo as profecias que em breve Jesus virá, mas ninguém pode marcar data porque é Ele quem sabe. Não somos nós que sabemos. Nós não sabemos nada. Nós estamos só nos preparando. Se preparem, pessoal. Se preparem. Se prepare prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Porque aqui não resta mais nada. Aqui a gente sabe, a gente que conhece a palavra, eu conheço muito bem a palavra de Deus. Eu conheço muito bem a palavra de Deus. Nós sabemos o que vai acontecer. Mas não é nada disso que vocês estão pensando aí. Nada disso. Apocalipse com chip. Chip aonde? Quem vai colocar chip aqui na testa, furar a testa, colocar um chip aqui? No pulso? Na mão? É outra coisa que vocês não sabem. Nem o 66 vocês não sabem quem é que tem. Alguns devem saber, mas não sabem realmente o que vai acontecer. E eu não vou dizer, eu não quero ofender denominação nenhuma, mas por favor, leiam uma palavra de Deus para vocês terem o conhecimento real e verdadeiro, literalmente verdadeiro. No entanto, ficam falando, porque vai dar outra tempestade solar, vai dar isso ali, vai dar isso aqui, e se der, é cumprimento das profecias. Não é nada porque o homem, não é nada o que o homem está dizendo, falando. É porque a gente já sabe que é profecias que tem que se cumprir para vir o fim. Tá bem, pessoal? Isso sim. Então, vamos nos preparar. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. É isso que Deus quer de nós. Façamos o bem, visitamos doentes, vamos à casa do Senhor, lermos a Bíblia, cantar louvores, dar glórias a Deus, dobrar os joelhos perante Deus e se humilhar, porque senão naquele dia vai chegar um dia que a pessoa vai querer uma igreja e não vai ter mais. Não vai ter mais igreja aberta. Não vai ter mais ninguém. Porque ninguém vai ter mais paz, mas nem sossego nenhum. Porque virá pragas. Vai cair ainda as 7 pragas do Apocalipse. As pragas que caíram no Egito são pequenininhas diante do que vai vir. Leiam o livro de Apocalipse que vocês vão ver as pragas que vão cair. As 7 pragas. Só pedras vai ser 40 quilos cada uma. Já imaginaram, pessoal? Pensa que é brincadeira? Isso é bíblico, não é eu que estou falando, não é palavra minha, eu não sou nada. Eu estou me preparando, estou aguardando ao Senhor. Estou me preparando para me encontrar com o meu Deus, o nosso Deus. O nosso Deus.
porque ele é meu e de vocês também. Então vamos nos preparar. Não vamos brincar de Deus. Não vamos brincar de não fazendo as coisas certas perante Deus, como Ele quer. A vontade dEle é que tem que ser feita, e não a nossa e nem de ninguém. Porque ninguém manda nada aqui. Aqui estão mandando aí, mas isso tudo vai ser derrubado. Todo mundo, o mundo inteiro vai ser derrubado. Não tem prédios nem mansões que não vão ser derribadas. Porque a boca do Senhor falou. O Senhor falou. Ele disse, vocês estão vendo, mas um dia tudo vai ser derrubado. Ele falou para os discípulos. Vai ser derrubado. Aqui não se tem nada. Nós não temos nada. Deus é o dono do mundo, porque Ele é o Criador. Ele quem fez todas as coisas. Ele criou. Ele é eterno. A sua palavra é eterna. Seus mandamentos são eternos. Ninguém pode tirar nem um i, nem um tio da palavra de Deus. Ninguém aboliu a lei de Deus, porque Deus não deu esse direito para ninguém abolir a lei dele. Se fosse para abolir, ele não tinha mandado a santa lei de Deus e todos os princípios, todas as coisas que ele quer que nós façamos. Ninguém tem direito de abolir. Ninguém, né? Porque a lei de Deus é eterna. Os mandamentos são eternos, a palavra dele é eterna. Ninguém jamais poderá fazer qualquer coisa, tirar ou acrescentar. Aquele que acrescentar ou tirar a palavra de Deus do certo, vai ser acrescentado os flagelos, as pragas sobre si. Ninguém pode tirar e nem aumentar. É aquilo que ele deixou. Portanto, meus irmãos, vamos ser cautelosos no dia a dia, cada minuto que passa, os eventos finais que estão acontecendo. Coisas horríveis vão acontecer. O amor ia se esfriar de quase todos. E está aí. As pessoas estão muito preocupadas com que o sol que vai cair do sol, que vai cair do céu, uma coisa e outra, estocar comida, mas com Deus não estão. Não estão colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Primeiro é Ele. Primeiro é Ele. Eu falo isso, pessoal, porque eu amo vocês. Eu quero que vocês conheçam o que eu conheço, o que muitos conhecem. E não é todos que conhecem. É um pequeno povo muito feliz, que conhece realmente a verdade. A verdade. Então, vamos nos preparar, porque aqui ninguém tem nada, e aqui, ó, pela volta de Jesus, a terra vai tremer sem parar. Vai dar um terremoto de norte a sul, que vai rachar a terra ao meio. Já imaginaram? Está lá em Apocalipse. Palavra de Deus. O livro da revelação, o Apocalipse é revelação. Muitas pessoas falam aí, o Apocalipse, está acontecendo isso que é o Apocalipse. Que Apocalipse? O Apocalipse não é assim. Apocalipse é o livro da revelação. Ele revela as coisas que em breve vão acontecer. Entende? Então, portanto, leiam, busquem a palavra de Deus, porque o Senhor virá e não tardará. E não se pode marcar data, nem isso, nem aquilo, porque quem sabe é Ele. Só Ele. O que é que nós sabemos? O que é que nós somos? Pó. Barro. Fomos feitos do barro. Até o dia, nós temos que estar se preparando. Mesmo morrendo, já morre preparado. Os salvos. E os vivos salvos se juntarão naquele dia que Deus virá nas nuvens, porque Ele não vai colocar o pé nessa terra de pecado. Ele disse, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Não podemos acreditar em muitas pessoas, em quase nada, só na palavra de Deus, no que Deus falou, né? E ele disse que muitos serão odiados e vos matarão por causa da minha palavra. São odiados. Eu mesma já me sinto que muitas pessoas não gostam de mim. Eu sinto que eu já sou perseguida. Eu sinto, já faz muito tempo, desde que eu entendi. Eu não tenho inimigo, mas tem muitas pessoas que não olham bem para mim, não gostam de mim, mas não faz mal. Eu desejo tudo de bom e que Deus abençoe essas pessoas e que elas façam o mesmo que eu fiz e a minha família. Ler a palavra de Deus, estudar, comer a palavra. Não ler, estudar. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para vocês. Tenham uma boa semana, uma boa noite. Que Deus nos abençoe. Ele está sempre nos abençoando, sim. E que vocês pensem bem nessas palavras. Não são minhas. Eu sou pó, sou terra, sou barro. Mas um dia irei voltar para ir para a eternidade com Jesus. Os salvos, que perdidos vai ser como a areia do mar. Não existem vários caminhos que levam a Deus. As pessoas têm que saírem de lá. Jesus disse, há muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas convém conduzi-las. Tirar de lá de outras, e vir guardar os mandamentos e vir para a verdade, conhecer realmente a verdade. Temos que fazer isso. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Amar Jesus. Vocês já imaginaram ver Jesus? Porque o inimigo vai vir antes de Jesus. Ele vai vir disfarçado. E vai enganar muita gente. Os perdidos vai ser como a areia do mar. Porque existe o caminho largo e o caminho estreito. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam. Em nada. Ainda fazem brincadeira com o nome de Deus, com a palavra de Deus. Ninguém quer saber de nada. Muito pouco. Vamos pedir para Deus nos dar amor, bondade no nosso coração, paciência, humildade. Não ter orgulho com nada. Não se apegar em nada. Não adianta se apegar em coisa aqui. Todos iremos deixar tudo aqui. Porque Deus tem coisas muito lindas e maravilhosas para o seu povo. Ele tem. O que nós temos aqui não é nada. Coisas materiais que não nos levam a nada. Para que se apegar em materialismo? Vivamos contentes em tudo e qualquer situação. E damos graças a Deus por tudo que temos. Está muito bom. É como eu falei. O que importa é o alimento, não o prato. Um beijo, pessoal. Outra hora eu voltarei com outras palavras para vocês. Tá bem? Tudo vem da palavra de Deus. Não é palavra minha. Vocês podem não dar crédito para mim em nada. Mas não tem problema. O importante é que Deus dá. Deus me ama. E eu amo Ele. E Ele ama a todos. Basta você se entregar, sem reservas a Deus. Entregar seu coração a Deus. E dizer para Ele que aceita Ele como seu Salvador. Só assim. Porque lá em Marcos, Mateus, João, Lucas, diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Batismo nas águas. Por imersão. Esse é o verdadeiro batismo.
Batismo com um pouquinho de água na testa não é batismo. E criança pequena não conhece o que é pecado. A pessoa tem que se arrepender, tem que ser depois de adulto para se batizar, depois que entende as coisas. Depois de uns 12 anos, 10, 12 anos para cima. Meu filho foi batizado com 8 anos de idade, nas águas. Mas sempre foi do caminho de Deus. Ele nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Em frente. Né? Então, tem muita coisa, muita coisa. Eu já li mais de 30 livros. Mais de 30 livros. A palavra também já fiz ano bíblicos, de ler a Bíblia todinha. Todinha. Para nós conhecermos a verdade tem que ser assim, para conhecer o que Deus quer de nós. O que Ele quer de nós é o nosso caráter limpo para chegar diante dEle. Que o nosso caráter é sujo. As pessoas são... Nós somos pecadores falhos. Pensamentos menores que sejam, já pecamos ali. Não tem tamanho de pecado. Pecado é pecado, não tem tamanho. Se roubar um país inteiro e uma agulha é a mesma coisa. Por isso que ele disse, não roubarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não cobiçarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Tem muitas pessoas que já disseram falso testemunho de mim. Já pensaram de mim e falaram falso testemunho. Mas eu não sei quem é, porque quem reclamou para mim não disse quem foi a pessoa. E muitas vezes já isso aconteceu comigo. Mas naquele dia hão de prestar conta com ele, ó. Não é comigo. Porque não se inventa calúnia do seu irmão. Não se diz, não se fala, não se diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás nada do teu próximo. Nada, absolutamente. O falso testemunho, a mentira, a inveja. Tudo isso é um grande pecado. Pecado é pecado. Tudo o que é pecado é pecado. Temos que fazer as coisas certas que agradam ao nosso Senhor. Só Ele deve ser adorado e agradado, com louvores que agradam a Deus. Dar glórias a Deus. Louvado seja o seu nome. Eu amo esse Deus maravilhoso, porque foi Ele quem me criou todo esse universo. E tudo é dele. Nós somos filhos do dono. Nós somos ricos porque somos filhos do dono, do grande rei, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Abençoe esses irmãos que vão ouvir isso aqui e abençoe as pessoas que não ouvirem. Abençoe o mundo todo, que as pessoas possam realmente aceitar a verdade. A verdade. E se prepararem também para o reencontro contigo nas nuvens do céu, Senhor. Porque o demônio vai vir antes. Não deixa que ele engane as pessoas, Senhor. Que as pessoas abram seus olhos, leiam a palavra para não serem enganados. Porque ele virá disfarçado dizendo que é o Cristo. Mas Cristo não vai pisar nessa terra de pecado. Ele só vir nas nuvens. E os anjos é que vêm chamar as pessoas salvas no seu túmulo, que vai se abrir. Porque Deus tem poder para tudo. Ninguém que morre não vai para o céu, para junto de Deus, coisa nenhuma, agora. Ninguém. Lá não tem ninguém
É só Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ainda atua na terra porque ele é o nosso consolador. Ele cuida de nós na terra, né? E Jesus, Pai, Filho estão no céu, a Trindade. E os anjos a serviço de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando isso para vocês porque de repente me veio na minha mente, no meu coração para eu falar. Cuidado com os cientistas. Cuidado com esse pessoal que falam que as crianças têm que escolher o sexo. Isso não existe. Eu me criei no sítio com muitos parentes meus, não se falava nessas coisas, não tinha isso. Que tanto pecado, que tanta abominação diante dos olhos do Senhor. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Ora, ora, menina, eu não quero ser menina, eu quero ser menino. Eu não quero ser menino, eu quero ser menina. Absurdo. Deus fez homem e mulher. Cada um faça o que quiser. Mas os efeminados não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Os viciados não entrarão no reino de Deus. Também, qualquer tipo de vício. Todos os vícios. Tá bom, pessoal? Cuidado com as crianças que estão aprendendo na escola que a menina pode ser menino e o menino pode ser menina. E que o mundo veio de uma explosão. Como? Explosão como? Fazer o mundo como de explosão? Se não tem um ser maior que controla tudo, porque ele é o dono de tudo. Deus não se explica. Ele vai explicar um dia. Por enquanto não estamos aptos para receber a explicação de como surgiu Deus. Porque Deus não se explica. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Eu amo. Por isso que eu estou falando isso. Tá bem? Até outra hora. A gente se fala. Tá bem? Se precisar de perguntar alguma coisa para mim, pergunte. Aproveite a oportunidade para aprender mais. Eu já dei muito estudo bíblico, classe bíblica para muita gente. Muita. Para não dizer naquele dia assim, ó, a fulana não me falou disso, porque as pragas vão ser grandes. O juízo de Deus virá sobre toda a terra. Ali não tem raça, nem cor, nem grande, nem pequeno, vai tudo, aqueles que não servirem a Deus. Não guardarem seus mandamentos. São mesquinhos, idólatras, pessoas que não temem ao Senhor. Não tira nem um tempinho para se lembrar de Deus. Sai de casa, levanta de manhã, igual uma coisa, não se lembra nem que existe Deus. Vai dormir, não se lembra nem que existe Deus. Só faz o sinal da cruz como coisa que vai adiantar muito. O sinal da cruz significa, é um instrumento onde Jesus foi pregado. Foi bonito que ele passou, pregado numa cruz? Nós é que deveríamos ser, não ele. Nem era cruz, era um madeiro, bruto, pregado um no outro. Naquele tempo não tinha as ferramentas certas para fazer as coisas. Eles não iam dar uma coisa bonitinha para Jesus porque eles não gostavam dele. Eles que tinham ódio de Jesus. Eles tinham inveja de Jesus, com medo de que ele tomasse o trono, esses reis aí do mundo. Um grande abraço para vocês. Cuidem-se, por favor. Busquem a Deus. Busquem a Jesus. Ele é quem sabe. Ele é o nosso Salvador, o nosso intercessor. Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. Ele é o advogado. Deus é o juiz. Um grande abraço. Eu amo vocês. Por isso que eu estou dizendo essas palavras, porque eu não quero só para mim, quero para vocês também. Um grande abraço, queridos. Amo vocês, tá bem? Vocês estão no meu coração, o mundo inteiro. Todos. Eu oro pelo mundo todo. Porque essa é a vontade de Deus. Um grande abraço. Tenha uma boa noite.
e prestem bem atenção. E eu tenho muito mais coisas para trazer ainda. Tá bem? Boa noite. Um beijo. Fique com ele, que ele está conosco.